Olá, eu sou o Ari e esse é o canal Sob a Luz do Evangelho. Irmãos, em decorrência aos constantes ataques a nós, irmãos da congregação cristã no Brasil, incessantemente continuaremos aqui a falar e a defender as doutrinas apregoadas dentro da congregação cristã e da justificação que vem pelo crer. E o quanto, irmãos, nós devemos resistir às ciladas que eles têm tentado nos envolver, querendo, com isso, dividir a igreja. Vamos aqui à reflexão e depois nós faremos as nossas considerações, ok? Após vermos o vídeo em si. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e viveu. Eu sei as tuas obras e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não o são, mas são as sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que hás de acontecer, ou de que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículos de número 8 a o número 11. Vamos aqui ver o vídeo, mas antes, só para que os irmãos entendam, neste pequeno trecho aqui, há um rapaz que se chama Denis. Segundo o que o outro rapaz, o último que vai falar a respeito daquilo que eles querem, ele diz que esse Denis, ele é da congregação, ok? Mas se ele realmente for da congregação cristã, ele está completamente fora das doutrinas que se é apregoada dentro da igreja em relação à disciplina dos irmãos. É uma engrenagem danificada, sentada à roda dos escarnecedores. Vamos então aqui ao vídeo, aí depois faremos então as nossas considerações, ok? Paixão, ela deveria, sim, se não quer, vamos dizer assim, se ela quer dizer assim, eu não vou me definir como calvinista, nem arminiana, então chama dois teólogos, uma da doutrina arminiana e calvinista, ensina as duas, e deixa o povo seguir aquela que achar que é mais coerente, que acredita que é mais coerente com o pensamento dele. E algumas coisas que eu comecei a falar, essas verdades que eu sempre falo aqui, às vezes as críticas construtivas, o povo praticamente bate continência para tudo que fala, ainda que estiver errado. Se o povo continuar com essa mentalidade e o povo não entender que a congregação precisa ter mudanças reais, não só nos tópicos de ensinamento, mas no dia a dia, ser aplicada a cada dia, talvez mensalmente, falar sobre o assunto, e os irmãos começar a fazer tipo uma lavagem cerebral mesmo, como fizeram que a gente era a graça, a gente era o único caminho, começar a bater nas doutrinas bíblicas, essa é a verdade, só Jesus é o caminho, é assim, se não for uma coisa diária, uma coisa mensal, que ficar batendo nessa tecla direto, não vai mudar nada, só vai ficar bonito. Então, se não aplicar realmente isso, se não chamar pessoas que conhecem, né, a teologia, vai ser difícil, vai ficar uma coisa bonita, uma retórica, mas na prática não vai ter solução nenhuma. Só vai ser mais uma reunião que o povo amanhã ou depois vai esquecer e vai continuar a mesma coisa. O que você pensa em relação ao que o Denis tudo falou aí, que você acha que tem haverá a possibilidade de estar trazendo aí teólogos, não precisa nem ser renomados, mas que tenha uma base teórica bem estruturada para estar passando aos seus irmãos, tem que ter humildade também, né, Denis, de aceitarem, saber que eles não são sabedores de nada, ninguém aqui é sabedor de tudo, só Deus é soberano, então precisa ter essa humildade, não, a gente aceita, vamos começar do zero. Ó, teve igrejas que fizeram isso. O irmão Jarbas, que tem um carinho muito grande, que está lá no Nordeste, ele falou que a igreja que ele frequenta teve que parar, falou assim, ó, zera, vinha de uma tradição de pai e filho, o pai
assim, só heresias, zerou, o filho tomou... Não, meu pai estava totalmente equivocado, que Deus tenha misericórdia dele, já se foi. Vamos começar do zero, gente, não é isso daqui não. Já pensou? Por exemplo, a congregação acredita na continuidade dos dons, eu também acredito. Pega o Hernandes Dias Lopes, que ele é reformado, mas ele crê. Ele vai ensinar essa ordem que tem que ter, que é paulina, que o Paulo falou, para ter interpretação, senão fale consigo mesmo ou com Deus. Pega uns teólogos desse naipe, né? Pede ajuda, fala, vamos a nossa teologia. E aí pega alguém que você acha que crê na continuidade. Tem irmãos aí que crê na continuidade, que são reformados também e que são bem alinhados com as doutrinas bíblicas. Bom, o que eu penso, assim, eu não deixo de pensar que vai ser um grande desafio isso, implantar esse estudo bíblico na congregação cristã no Brasil, esse ensino, né? Mas tenho um amigo que ele é assembleiano, ele fala assim, se isso acontecer, vai ser um grande avivamento, abre aspas, né? E só de aceitar alguém para pregar dentro da CCB que não seja um ancião, um próprio membro da congregação, no sentido de que tem um ministério lá dentro, eu costumo dizer que seria um avivamento se isso acontecesse na CCB. Seria um passo enorme. Por quê? Porque de começo já quebraria toda a porta do exclusivismo e toda a soberba e toda a divisão entre os irmãos sinceros, sérios. Quando eu falo irmãos aqui, eu falo irmãos sinceros de outras denominações. Porque eu costumo dizer que a maioria do povo da congregação, não podemos dizer que é todos, porque o Denis já é a prova que não é todos, né? A maioria pensa, financiou de forma, como diz, financiou de forma intelectual a ideia de que o pecado em si é pecado em outra denominação e isso daí contribuiu com a divisão da igreja, dos 6 pecados que Deus não gosta. A congregação costuma dizer que era praticante do 7º que Deus mais odeia, que é a divisão e dissensão entre os irmãos da igreja. Então, esse orgulho sendo quebrado com a vinda de, por exemplo, supostamente 2 teólogos aí, um de cada vertente, seria um avivamento, seria histórico isso daí. Eu acho que passaria até passaria até na Globo, vamos se dizer assim, até na TV passaria isso. Bom, irmãos, vamos deixar até aqui para que a gente dê continuidade, uma vez que nós já entendemos qual que é aí o desejo de cada um deles que estão nessa live. E como citado, irmãos, no início desse vídeo, a luta que estamos atravessando, essa perseguição, sim, uma perseguição acirrada que nós estamos enfrentando, elas no final terá uma recompensa, apesar de cessarem os cultos online, conforme o ministério decidiu. Isso, com certeza, irmãos, é para o bem de toda a humanidade, da Irmandade, melhor dizendo. Não tenho dúvidas quanto a isso. E por quê, irmão? Porque é uma maneira de se proteger os irmãos contra os críticos, uma vez que eles estariam usando parte dos vídeos e distorcendo assim as pregações que eram feitas pelos servos de Deus e pegando essas partes para nos atacarem. Desta forma, então, eles terão que ir dentro da instituição, dentro da congregação cristã, para tentarem coletar algum material, abrindo assim a oportunidade de alguns processos por disseminação de intolerância religiosa e ódio. Essa é a verdade, porque não se pode fazer o que eles fazem. Nós estamos vivendo uma crise espiritual em uma sociedade que basta olharmos e logo percebemos a carência, a falta do amor que é Cristo. Por onde nós andamos, nós percebemos isso. E a falta desse amor é que tem feito com que uma pequena minoria, sim, eu falo de uma pequena minoria que tem se afastado das igrejas, deixando de frequentá-la, e não somente a frequentar, na realidade eles se revoltaram
contra a igreja, contra a obra de Deus, e eles dispararam em fazer materiais para tentar disseminar aí o ódio. Pessoas que, no caso, conviveram com os irmãos, aprenderam dentro da congregação cristã o evangelho e hoje tornaram-se perseguidores, esqueceram-se do primeiro amor. A reverência que demonstravam ter, mas eu acredito que lá no fundo era tudo um fingimento, era tudo uma falsidade. Eles estavam esperando um momento exato para poder fazer o que eles estão fazendo. E nisso nós reconhecemos que os soldados de Satanás, disfarçados de irmãos, esperaram esse tempo oportuno e agora vindo com toda a força, tentando causar o maior número de separação, o maior número de divisão dentro das igrejas, transformando-os, aqueles que dão ouvido a eles, a desigrejado, porque sabe, irmãos, que só assim eles poderão vencer a igreja de Cristo na terra. De que forma? Desmembrando ela, separando os irmãos, abrindo contenda no meio dos irmãos. Mas a palavra de Deus em Éfeso, na igreja de Esmirna, no primeiro momento ela havia sido de elogio. Deus observava a sua aparência, a sua determinação no trabalho que eles realizavam no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles eram incansáveis nos seus propósitos e a união que eles tinham os faziam estarem sempre ativos. Era realmente um compromisso em se querer seguir os mandamentos de Deus. Eles eram pobres, mas ricos da graça de Deus. Pobres materialmente, mas ricos da graça de Deus. Eles não precisavam de mais nada, que Deus supria as suas necessidades. O primeiro amor era aquilo que você podia ver e notava a alegria sempre contagiante, podia-se ver em cada expressão, em cada face, a gratidão a Deus, o afinco, a dedicação, a fidelidade. Mas algo diferente estava ali acontecendo, algo que não batia com a verdade que Deus passou a eles. Esses irmãos, eles haviam perdido a referência do primeiro amor. Eles haviam se rebelado. Não todos os irmãos, eram alguns que estavam ali no meio. Eles haviam se rebelado, fingiram-se irmãos, tornando-se impostores. Eles conviviam com os outros, mas eram contra os ensinamentos que recebiam. E começou então ali uma certa divisão, as saídas de alguns, o afastamento da igreja e a promoção da contenda, a promoção do ódio, trazendo discórdia e rebelião entre os irmãos. Não estavam mais tendo o zelo, o gosto e o compromisso, assim como disse a Carol Pinheiro, ex-organista da Congregação Cristã no Brasil, em uma live no canal Mundo CCB. Era o mesmo sentimento daqueles irmãos daquela época. Em Éfeso, na igreja de Esmirna, ela diz assim, abre aspas, era aquela coisa xoxa, sem graça, e eu já não estava mais aguentando, fecha aspas, referindo-se ao culto. A mesma coisa que os irmãos lá em Éfeso, na igreja de Esmirna, estavam sentindo. Entende, irmãos? Então, era isso que acontecia. Mas, irmãos, quando se perde a referência à espiritualidade, a pessoa ela passa a sentir um amor meramente interesseiro. A busca, a ânsia e o desejo de se obter algo maior, alguma coisa para eles melhor na concepção deles, em sua mente, e eles assim começavam a travar uma luta dentro de si, ao ponto de deixarem de enxergar a verdade contida nas Sagradas Escrituras.
e a prevalência era somente o interesse deles, o seu desejo de mudar o conhecimento para algo novo. Eles se perderam na busca pela teologia, se aprofundaram em algo que os afastara de Deus. Pensando eles que estariam se aproximando, estavam se afastando. Foi isso o que aconteceu não somente com Carol Pinheiro, mas a todos os críticos que passaram pela congregação cristã do Brasil. Eles acharam os ensinos como algo xoxo. Eles achavam que Paulo não estava ensinando o que era correto, porque essa é a concepção deles. Por isso é que os mesmos dessa live debatem um único desejo, o de mudar as doutrinas que são apregoadas dentro da congregação cristã, cogitando até que os irmãos aceitassem duas filosofias a serem apregoadas em seus púlpitos: a filosofia dos calvinistas e a dos armênios, algo completamente fora de contexto, sem noção alguma. Nós vemos aí, irmãos, o quanto faltam a eles o entendimento das Escrituras Sagradas. Porque se eles realmente, irmãos, eles conhecessem as Escrituras Sagradas, eles entenderiam e saberiam que isso jamais seria possível. Eles chegaram até a nos chamarem de soberbos e exclusivistas. Como eu disse, irmãos, se eles soubessem realmente das coisas de Deus, eles saberiam que Deus proibiu o seu povo de se misturarem com os povos das terras para a qual eles iriam herdar. 2 erros cometeram aqui neste vídeo. Primeiro, eles não sabem a quem servir. Eles são como grandes navios em meio ao oceano, sem direção, sem leme, navegando à deriva, não sabe para que lado eles devem ir. Eles falaram, como o rapaz aqui insinuou, que a congregação cristã no Brasil deveria colocar 2 teólogos para pregarem, para ensinarem dentro da congregação: os calvinistas e os armênios, e o povo que escolhesse a qual desses iriam seguir, se os calvinistas, se os armênios. Essa era a vontade deles, demonstrando aí uma falta de espiritualidade e de conhecimento da palavra de Deus, quando Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, não subsiste, irmãos. Veja, está aqui em Mateus, no capítulo 12, no versículo, salvo erro, de número 25. E também a filosofia calvinista, ela prega que a predestinação, ou seja, que o irmão é predestinado à salvação. Pode ter o tipo de pecado que o irmão tiver, que o irmão será salvo. Não importa o pecado que o irmão tem. A morte de Jesus nada significa, porque não tem efeito algum para quem é predestinado. Uma vez que você já é salvo, Jesus morreu então em vão, não depende dele a salvação. Mas o amigo aqui do vídeo, ele está confuso, ele não sabe se segue a Jesus ou a João Calvino, pela forma que ele interpreta, pelo entendimento dele. A filosofia armeniana é uma vertente do protestantismo que se baseia nos escritos do teólogo Jacó Armínio, 1660-1609, tem como as principais doutrinas o livre-arbítrio, a predestinação condicional, a expiação universal e a graça é um favor imerecido, ou seja, também acredita que Deus não se importará com os seus pecados. Você é salvo de qualquer maneira, de qualquer jeito que você estiver. Eles esquecem de que Jesus salvou a prostituta e deu a ela a oportunidade de escolher. A generosidade de Deus, a sua graça, ela começa a bater na porta destes, porém, eles ignoram todos os fatos e as suas ignorâncias os fazem pensar que tudo o que lhes sejam apregoado, que tudo o que lhes venha para de ensinamento,
é errado, ainda que a palavra lhe soe, volte ao primeiro amor. E a oportunidade de reconciliação lhes sejam gritante, dizendo-lhes: arrependam-se, porque graça imerecida significa que você não praticará mais as obras que você fazia antes, as más obras. E assim te diz: lembra-te de onde caístes e pratiques as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei o seu castiçal. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Irmãos, ainda neste mesmo segmento, ao contexto dessa reflexão aqui, eu estou, na verdade, desmembrando os versículos de Apocalipse do capítulo 2, que foram enviados à igreja de Esmirna, e para nós, no nosso tempo, para que todos entendam que o obedecer é muito melhor que o sacrificar. Irmãos, esta pequena parte, ou talvez até muitos irmãos que estão se deixando levar, indo contra a palavra de Deus, que é, como eu tenho batido aqui nesta tecla, apregoada dentro da congregação, e as doutrinas por elas seguidas, as quais são a essência do obedecer a Cristo, querendo impor à força as suas vontades para que fiquem do seu agrado os cultos e assim poder frequentar a igreja, e já não é mais pelo obedecer, já não é mais pela obediência a Deus. No entendimento deles, é lógico, essas pessoas que saindo do nosso meio, irmãos, mas elas não estavam verdadeiramente conosco de coração e de alma, de conversão. Elas estavam apenas seguindo, se tornaram pedras de tropeço para alguns outros irmãos que, desavisados, distraídos, acabaram por descuido seguindo, dando ouvido a estes e saindo do evangelho verdadeiro para também se aprofundarem em teologias, cultos de demônios, com a desculpa de que precisavam entender mais da palavra de Deus e que a congregação não pregava a palavra de Deus. Uma mentira, irmão, basta você ver os cultos, mas para nós, irmãos, a grande mensagem do Evangelho é que, segundo a vontade de Cristo, é dizer para todos estes que busquem o arrependimento enquanto se possa achar, que eles precisam voltar urgentemente para o primeiro amor. O Senhor, Ele sempre dá uma nova chance, Ele sempre dá uma nova oportunidade de arrependimento para aqueles que se perderam aí pelo caminho, que se desviaram do caminho, para que estes se voltem, como eu disse, ao primeiro amor. Foi isso o que Deus prometeu para a igreja de Esmirna em Éfeso. E hoje Ele promete, faz a mesma promessa para aqueles que querem ter uma comunhão verdadeira com Ele, através do seu genuíno evangelho. E os críticos, aceite ou não, nós aqui da congregação cristã, pela graça e misericórdia, continuaremos a fazer este trabalho de informação a todos que queiram buscar a salvação da sua alma. E, na verdade, não é as paredes ou a placa da igreja que está a promover este arrependimento, mas sim a palavra de Deus que é apregoada nas instituições da congregação cristã. O evangelho contido aqui nas Sagradas Escrituras, irmãos. Não existe outro evangelho para nós, não existe livro secundário. Assim como já dito, porque alguns não suportaram seguir o evangelho, inquiriram mudar dos preceitos verdadeiros a se seguirem. Mentes, na verdade, mentes diabólicas, tentando forçar o calvinismo, que são doutrinas de homens a que se pregue dentro da instituição congregação cristã no Brasil. Uma coisa que
como eu estou sempre repetindo, jamais isso acontecerá. A Congregação Cristã do Brasil, através dos seus membros do ministério, homens verdadeiramente tementes a Deus, eles não permitirão que águas de outras fontes se misturem com as águas cristalinas vindo do próprio Jesus Cristo, que é o seu santo evangelho. Por isso, ele falou à mulher lá no poço: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria a água viva. João capítulo 4, versículo 10. Então é essa, irmão, a promessa que o Senhor Deus tem nos dado. E nós, da Congregação Cristã no Brasil, nós bebemos dessa fonte e não aceitamos e não queremos outra fonte que não seja Jesus Cristo. Irmãos, eu acredito que está bem explicado para aquele que ainda não me conhece. Eu sou o Ari e estou sob a luz do Evangelho. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, entre, se inscreva no canal, deixe aqui o seu joinha, o seu like, ok? Faça comentário e faça também, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com os seus amigos, com os seus familiares, porque o intuito aqui do canal é que ele chegue ao maior número de pessoas, ok? Você estará me ajudando a propagar a palavra de Deus. Agradeço a você, agradeço a todos que estão comigo e que a paz de Deus esteja não somente na sua vida, mas na vida de todo o seu familiar. Te aguardo no próximo vídeo.